Vitória. Hoje é um dia de vitória para o Arquivo da Cidade Geral do Rio de Janeiro. Nós vamos ter um depoimento que nós estamos começando desde o início deste projeto de depoimentos cariocas, porque é uma pessoa preciosa para nós. Vocês sabem quem é? O que vocês vão aprender, se deliciar, se emocionar e vibrar? Nada mais, nada menos do que Benedita da Silva. Benedita, que nasceu no Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, é uma pessoa simpática, inteligente, carismática. Ela foi vereadora, está no seu 6º mandato de deputada federal, sempre pelo Rio de Janeiro, foi senadora e foi governadora do nosso estado. Fez parte dos constituintes de 1988. Ela é mãe, avó, bisavó, casada no seu 3º casamento com um ator maravilhoso, Antônio Pitanga. Eu acho que a gente não deve falar mais sobre Benedita, deve só ouvir suas histórias. Mas antes disso, como nós estamos festejando aqui no Arquivo da Cidade, eu não posso deixar de dizer que uma vez eu fui à Índia, a Calcutá, porque o Brasil ia ser o país homenageado na Feira do Livro de Calcutá. Quando chegou lá, para apresentar a literatura brasileira e a produção editorial brasileira, nós falamos de Benedita da Silva. Qual era a trajetória dela, o que ela já tinha feito, isso no ano 2000. Sabem o que aconteceu? No dia seguinte, todos os jornais da Índia publicaram a foto de Benedita da Silva na capa. Viva Benedita! Aproveitem o depoimento do Arquivo da Cidade. Muito obrigado, Rosa Maria. Depoimentos Cariocas chega hoje a 35ª entrevista, nessa gravação que a gente faz no dia 26 de fevereiro de 2024, aqui no centro do Rio de Janeiro, onde a gente veio ouvir histórias de uma trajetória que a gente não vê muito por aí, não. Aliás, uma trajetória que é comum à de muitas brasileiras e, ao mesmo tempo, uma trajetória muito singular. A nossa entrevistada, além de vencer todas as batalhas que a vida apresentou, matando mais de um leão por dia, chegou à vida pública, entrou na política e foi eleita muitas vezes com a oportunidade de trabalhar como trabalha até hoje, por condições melhores do que as que ela teve para muitas brasileiras e brasileiros. Vereadora, deputada federal constituinte, senadora, governadora, ministra de Estado, atualmente deputada federal no 6º mandato. Que alegria, Benedita da Silva, ter a senhora na nossa série. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Para mim, foi uma surpresa muito grande. Quando eu soube que iria ser entrevistada, eu falei, mas eu? Muito, muito grata. Eu vou começar. O nosso papo é um papo sobre sua trajetória e sobre o Rio de Janeiro, especificamente. Então, eu começo, claro, pelo Morro Chapéu Mangueira, onde ficava a sua casa, e eu queria que a senhora falasse de como era a sua casa, quantas pessoas viviam, como é que o dinheiro entrava, como é que era a organização da sua família na sua infância no Chapéu Mangueira. Olha, a minha infância foi uma infância difícil, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos aquela criatividade de menina e de menino pobre, né? Onde nós inventávamos nosso carrinho, nosso patins, era uma coisa assim incrível, as nossas brincadeiras, né? E soltar pipa, subir na árvore, jogar bola de gude, jogar futebol, era coisa comum para nós, né? Eram nossas brincadeiras, e nós tínhamos também muitos deveres, né? Porque era um lugar que não tinha água por perto, você tinha que carregar a água, então você tinha que trabalhar. Ia para a escola, a água pegava no Chapéu Mangueira mesmo, mas era distante, né? Que era
uma nascentezinha que tinha, e nós aproveitávamos aquela nascente. Às vezes não saía água, a gente tinha que correr, né, para ir para a rua para ver se na rua conseguíamos, no quartel, algumas latas d'água para poder cozinhar, lavar roupa e essa coisa toda. Então, essa infância era uma infância com muita atividade, né? A minha casa era uma casa muito frequentada, estava sempre muito cheia, porque minha mãe tinha um terreiro, e como... Terreiro de Umbanda? Terreiro de Umbanda. Então, minha mãe tinha um terreiro, então a casa era uma casa muito frequentada. Além disso, a mamãe era parteira. Então, a comunidade inteira ali vai nascer, chama Dona Ovídia, o nome dela é Maria da Conceição de Souza. Mas Ovídia era uma guerra de família. Então, ela tinha 2 registros. Ela era Maria da Conceição de Souza e o outro ela era Ovídia Maria da Conceição, porque eles não se entenderam na época, não posso contar muito sobre isso, né? Porque ainda não tinha nascido, mas eu só sei que a história é essa. Então, uma parte chamava de Ovídia, outra parte chamava de Maria da Conceição. Então ficou assim. Ovídia Maria da Conceição pegou muito mais do que a Maria da Conceição de Souza. Então, volta e meia, chegava alguém gritando que alguém tinha entrado em trabalho de parto. E a minha mãe. E lá, minha mãe pegava os franguinhos e colocava lá, quando ela pedia para avisar. Aí ela já comprava o franguinho, já deixava o franguinho lá para ela fazer a canja ela fazer a canja da grávida. E a neném nascia, ela ia lá, né, levava a canja, ficava naqueles chamados 7 dias, que a criança não podia ver ninguém, que era o chamado mal de umbigo, né, que é o tétano, né? Então, naquela época, não podia, ninguém podia ver. Eu, curiosamente, ia com ela para ficar na sala. E eu ficava procurando os buraquinhos das paredes da casa, principalmente do barracão de tábua, curiosa para saber o que estava acontecendo por lá, né? Então, minha casa era uma casa muito, muito frequentada. Quantos irmãos? Quantas pessoas viviam na casa? Assim? Não. Na minha casa, né, a minha mãe, ela teve 15 filhos. Eu sou a 14ª da minha mãe. Hoje, os meus irmãos todos já se foram. Eu tenho os meus sobrinhos, né, filhos deles. Mas minha mãe morava barraco no morro, né? Aí um casava, puxava um pedacinho, ele ficava ali, né? Aí puxava mais um pedacinho e ficava por ali. Então, as mulheres ficaram mais, né? Os homens não. Os homens casaram e foram morar um pouco mais distante. Mas sempre ali eu falo, na bainha da saia da minha mãe, né? Porque filho não cresce. E ela era aquela mulher dedicada, né? Então ela queria os filhos dela. Eu até brincava assim, eu dizia assim, ai, minha mãe não é uma boa sogra, ela briga tanto com as noras, porque ela era exigente com as noras, porque ela passava uma roupa como ninguém, ela passou roupa para Juscelino. Minha mãe era aquela mulher extraordinária, né? Passadeira, tornando lavadeira, tanto assim que quando o Juscelino foi morar no Leme, com o apartamento no Leme, o Juscelino perguntou na igreja lá para os párocos, onde que eu arrumo uma lavadeira? Aí ele disse assim, aqui tem uma que é maravilhosa, é a Dona Ovídia. Aí o Juscelino mandou alguém lá no morro, buscou, e ela passava a roupa do Juscelino, você vê o dinamismo. Mas ela era muito implicante, porque ela era exigente.
E eu acabei ficando com um pouquinho dessa virtude dela, sabe? Que eu chamo de defeito, essa virtude dela. E ela na cozinha era assim, panela brilhava, não podia cair nada no fogão, era aquela coisa, fogão de lenha, fogão limpinho. Ela passava roupa branca de linho, com ferro de carvão. Foi assim que ela ensinou. E aí, às vezes, a minha nora não sabia aquilo. Ah, meu Deus! Aí meus irmãos chegavam lá, ela, meu Deus, essa camisa cheia de pé de galinha. Aí tirava a camisa, minhas cunhadas ficavam furiosas, fazia o filho tirar a camisa, ela lavava a camisa, ela passava a camisa, agora meu filho está bem. Era assim. Essas roupas do Juscelino, quem é que entregava lá? Eu. Pois é, como é que era essa história? Ele morava ali pela Gustavo Sampaio, não é? Na Gustavo Sampaio. A senhora chegou a conviver com a família, eu digo assim, ter contato com ele, com as filhas? Não, nós vimos que o Juscelino pegava um caminhão e ele ia na fazenda dele, ele enchia de coisa, fruta, não sei o quê, e saía com aquele caminhão enorme. Sabe esses caminhões que carregam tubos? Sim. Então ela era enorme, compridão, e ele enchia aquilo, e a gente ia lá para fazer campanha para Juscelino. A gente entrava no carro do Juscelino, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aí a gente saía para fazer assim, campanha. Era um caminhão cheio. Não, ele chegava com o caminhão lá, quando ele chegava com o Juscelino chegou. Aí a gente ia para lá para aí o Juscelino distribuía aquelas frutas, aquelas coisas todas, e a gente subia no caminhão, Juscelino Kubitschek de Oliveira. A gente ia fazer essa campanha. E minha mãe passava a roupa dele. E a gente ia entregar na casa dele. Onde é que a senhora estudou? Eu estudei na escola Francisco Alves, na Rua da Passagem, em Botafogo. Era do lado da boate Babalu, né? Uma boate que depois acabaram ali. E eu me lembro do meu primário ali, era muito bom a educação naquela época. Naquela época você recebia o seu uniforme, você recebia o sapato, você tinha cadernos, e tinha livros, era diferente. E você, naquela época, tinha a alimentação na escola. Né? Você chegava, tinha na hora do recreio, quem quisesse levar alguma coisa, levava. E era a época em que o filho do pobre estudava com o filho do rico. E a escola era escola 5 estrelas, as escolas. Né? Depois não, foi caindo, foi abrindo as escolas particulares, foram migrando para as escolas particulares e foram sucateando as escolas públicas. Mas ali tinha uma relação muito legal. Dona Zilá, que vendia doce, eu aprendi com Dona Zilá a gostar de doce de batata doce. Era Dona Zilá, eu tinha que ter dinheiro para doce. Quando eu não tinha o dinheiro para comprar o doce de batata doce, sabe o que eu fazia? A minha irmã, até um certo tempo, levava em casa, levava na escola. Depois, a Celeide deixou de levar, porque fomos crescendo. Eu ia a pé para coisa, para poder comprar o doce de batata doce da Dona Zilá, né? Que era Dona Zilá, merendeira de lá, e ela vendia doce nessa escola. Outra saudade gastronômica que a senhora tem é de cachorro-quente, não é? Não, cachorro-quente era um trauma, né? Era trauma. Porque cachorro-quente era uma coisa muito sofisticada para gente, para pobre, né? E eu ia entregar a roupa da minha mãe, eu fazia carreto. Meu desejo era comer um cachorro-quente. Eu olhava aquele cachorro-quente, aquele molho assim, eu falava assim, um dia eu vou comer um cachorro-quente. Porque naquela época, né, eu passava menos fome. Eu passei mais fome casada do que solteira. Por quê? Porque a gente pegava, a gente comia naquela época
rico não comia carne seca, rico não comia lombo, linguiça, nada disso. Bacalhau vinha de Portugal. Hoje a gente não aguenta comprar bacalhau, R$ 300, mas o bacalhau vinha, era comida de pobre. Pobre podia ir na feira, comprava, vendia tudo isso na feira. E era comida de pobre. Então a gente comia aquelas comidas. Mas o cachorro-quente era uma coisa mais sofisticada, e você encontrava assim, não era Bob's, era Bob, eu não me lembro, eu acho que era Bob's. Gordon, tinha Gordon também, não tinha? Mas era Bob's, era o Bob's. No Lido, eu sei onde porque era. Menino, no dia que eu comi o cachorro-quente, ele escorria por aqui. Que delícia, que coisa maravilhosa de cachorro-quente. Mas levei muito tempo. Aí eu disse, olha, quando eu puder, na minha festa, não vai faltar cachorro-quente. Não falta cachorro-quente na minha festa. Pode ser a festa que for, tem cachorro-quente. Pode procurar que vai achar o cachorro-quente. Sempre tem. A gente, nos depoimentos cariocas, a gente sempre recebe algumas perguntas de convidados e convidadas que mandam pergunta, e a gente tem algumas para a senhora, uma especialíssima que eu vou pedir para rodar agora aí. Oi, Bené. Então, eu queria saber o que dessa vivência no Chapéu Mangueira, experiência que foi tão determinante na minha própria vida, esculpiu, formou a cidadã que você é. Essa mulher, essa política incrível que participou da Constituição de 88, essa mulher que é do Senado, que participou pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a política Benedita da Silva. Ô, Camila, olha, eu, na verdade, você que conviveu um pouquinho lá da minha história, que é interessante, antes até de respondê-la, é que eu casei com o Pitanga, mas com o acordo dele ir morar comigo no Chapéu Mangueira, porque eu não podia sair, eram 57 anos de minha vida, eu não podia sair abruptamente de lá. Então, ele foi com os filhos morar no Chapéu Mangueira. E a Camila, ali, ela, como sempre, né, o jeito dela, uma menina fantástica, maravilhosa, ela, o Rocco, então viu ali aquela convivência comunitária, né? Ele teve um tempo da vida deles que eles viveram lá no Chapéu Mangueira e viu a batalha no Chapéu Mangueira. Então, o que eu posso dizer é que eu recebi muita coisa boa de minha mãe, sabe? Não sou parteira, né? Não tenho terreiro de Umbanda, sou evangélica, mas a minha mãe era uma mulher determinada, né, que passou valores que eu me envolvi com a comunidade. A comunidade me fez o que eu sou hoje, ali cuidando da vida junto com as outras mulheres, mães, a luta por escola, por água, por saneamento, tá, para ter uma casa de alvenaria porque era proibido. Então, essa convivência, né, foi me fazendo cada vez mais uma pessoa madura e consciente das desigualdades sociais, né? E por isso hoje eu sou ainda essa pessoa com 81 anos envolvida com essa política, porque eu fiz serviço social, né, para que eu pudesse entender o código do dominante, entender por que dessa injustiça social e ver que a cadeira que eu escolhi, né, para ter um diploma é uma cadeira muito nobre, que ela vai diretamente, principalmente aos mais vulneráveis, mas o que ela tem é o papel de organizar esses grupos, né, essa sociedade, para que elas possam, né, ter acesso a direitos, né, a sua estabilidade, seja trabalho, saúde, cultura, lazer. Então,
nós fomos construindo isso e até a minha escolha para ser assistente social era exatamente para continuar servindo a comunidade. E o teu trabalho em casa de família, né? Como doméstica e tal, quando é que começa e o quanto que isso participa dessa formação política que a senhora leva até hoje? Pois é, eu fui trabalhadora doméstica, mas no tempo que não tinha carteira assinada, né? Ainda era menina, praticamente, né? Eu fui cozinheira, fui lavadeira, fui faxineira, só não fui babá, porque naquela época, hoje ainda, eles pediam pessoas de boa aparência para trabalhar na casa. Pessoa de boa aparência, lê-se pessoas brancas, porque ela é que tinha a cor da pele dos patrões e que ia estar ali cuidando da menina. Então, uma das coisas que eu sempre digo nas minhas entrevistas é que, mesmo na favela, você vai encontrar favelado A e favelado B. Quando ambos descem, o porteiro é branco e o faxineiro lá é o negro, porque o faxineiro não precisa ter contato com as pessoas. E o porteiro é o que tem o contato. Então, era desse jeito. A porta dos fundos não se apresentava, uma visita não podia abrir a porta da cozinha que dava para a sala ou para o corredor. Eu trabalhei nessas condições. Foi nessas condições que, se sobrasse alguma coisa na mesa, eu comia. Mas se não sobrasse, eu não comia. Então, quando eu tive a minha condição de ter uma trabalhadora doméstica, eu fiz todo o inverso daquele mau aprendizado que eu tive enquanto trabalhadora. Dos direitos, das folgas, da remunerar se precisar dela, porque a gente precisa. Às vezes você não tem condição de ficar naquele horário, então você tem que pagar os horários extras remunerado, tem que ter uma relação ali, não é da família, a gente diz, não é da família, mas cuida dessa família, então tem que ter respeito por ela, dar os direitos que ela tem e respeitá-la também. Então, eu passei muitos momentos duros, né? De ver patroa vir na cozinha contar bife, sabe? Olha, tem 4 pessoas que vão jantar aqui. Aí ia. Havia sempre uma patroa que, não sei, ficava sem graça, então ela tirava uma beirinha do bife dela, deixava lá para botar na cozinha para a empregada comer. Mas isso era raro. Então, eu não tinha como não defender as trabalhadoras domésticas, porque eu conheço por dentro. E depois, na PEC das domésticas, que a senhora é relatora, a senhora tem uma oportunidade incrível de contribuir para que esse cenário mudasse. É claro que a gente ainda sabe que no Brasil volta e meia pipoca notícia de trabalho análogo à escravidão, essas coisas todas. Mas, assim, tem muitas coisas assim que a gente acha que são imutáveis, né? Que estão postas. E é assim mesmo, né? Eu imagino a sua sensação de, enquanto deputada, ter podido arregaçar as mangas e trabalhar por isso, né? Eu, desde a Câmara de Vereadores. O meu primeiro mandato foi de vereadora. 1982. 82. E o meu projeto baseado no quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus. Aí levantei essa bandeira junto com as trabalhadoras domésticas. Eu era da pastoral
né, junto com as trabalhadoras domésticas, sempre pautei a minha vida política, foram com elas, reunia com elas nas paróquias, para defender o direito delas serem sindicalizadas, reconhecidas. Então, era uma coisa, era um compromisso que tinha, né, com essas trabalhadoras. Aí nós começamos a falar do quarto da empregada, que era um quarto, na verdade, era para guardar bacia, vassoura, não sei o quê, não tinha, colocava lá, então ela não tinha, na verdade, um quarto, né? Era um beco do qual ela ali tinha que dividir o seu quarto com as coisas que sobravam, que não davam sei lá, na varanda ou coisa como essa. Então, comecei a trabalhar ali, quarto de empregada. Depois, né, fui para ser deputada, e deputada constituinte, aí apresentei o projeto para que as trabalhadoras domésticas tivessem os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Houve uma dificuldade, não conseguimos votar tudo, né, porque os patrões e patroas estavam lá e diziam que eles não eram uma empresa e, por conseguinte, eles não podiam ser cobrados para direitos de trabalhadora doméstica, análogo ao escravo, porque não tinha descanso semanal, tinha gente que veio e nunca mais voltou para a sua terrinha, não aprendeu a ler, ficou ali. Então, nós começamos na Constituinte brigar, falar não, tem que ter direito, tem que ter direito, e dali começou alguns direitos, mas o reconhecimento dela como trabalhadora doméstica já estava lá na Constituinte. Aí depois fomos regulamentar, porque regulamenta os artigos, aí na regulamentação dos artigos, 20 anos depois, eu fui a relatora dessa regulamentação. E para mim foi uma das coisas mais belas que eu vi a presidenta Dilma fazer, porque ela encarou o Congresso Nacional. E essa foi uma das causas da implicância, porque eles queriam, porque não queriam. Ela disse, não, eu vou sancionar e eu quero que as empregadas domésticas tenham os demais direitos dos trabalhadores CLT. Essa é uma afronta, assim, de certa forma, a PEC das domésticas é uma afronta a esse país colonial, né? Um país com resquícios coloniais. Fico imaginando a quantidade de porta na cara, de cara feia, de dedo na cara que a senhora levou, desde a Câmara dos Vereadores até, enfim, a Constituinte, e depois nos outros mandatos e como senadora também. Deve ter tido muito dedo na cara, né? Muito, e cada bobagem, cada bobagem. Gente, eles falaram assim, vocês vão acabar com os empregos das empregadas domésticas. Aí eu até dizia, para mim, eu acho melhor ela ir trabalhar em prestação de serviço, que ela tem a carteira dela assinada e tem a folga dela. Então, as trabalhadoras domésticas começaram a fazer um movimento e foram migrando. Elas foram migrando para as empresas, né, para eu vou ser uma servidora numa empresa porque eu tenho o meu descanso, eu tenho minha hora de entrar, a minha hora de sair, tenho meu descanso, tenho meu 13º salário, e isso também mexeu muito com algumas das empregadoras, e elas começaram a criar a associação delas para vir dizer que as coisas não podiam ser assim, mas quando elas viram que as trabalhadoras estavam migrando, aos poucos elas foram migrando, tomando essa consciência, indo estudar e tudo, elas viram, ou eu vou dar esse direito ou eu vou ficar sem uma trabalhadora. Porque não é fácil, você tem 2 ou você tem até 3 filhos, que a gente encontra, né, classe média com 3 filhos, e você não ter uma trabalhadora na sua casa para fazer. Como é que você... né? Mas nós fazíamos a conta na Constituinte,
olha, você vai levar o teu filho para a escola, no meio do caminho você compra uma pipoca, a gente botar o preço da pipoca. Aí você sai da escola, o menino quer comer, aí você passa no... Eu sempre falo Bob's, porque eu sou eu sou do tempo do Bob's, né? Lá tinha o cachorro-quente. E lá tinha no Bob's, tinha o cachorro-quente maravilhoso. Então, você vai passar com o filho na lanchonete. Aí você vê quanto é que custa o hambúrguer, e mais a pipoca, e mais o suco. E a gente fazia essa conta, por que não pagar uma trabalhadora doméstica, fazer aquela comidinha quentinha, gostosinha, servido com o maior carinho na hora em casa, bem mais em conta do que o sanduíche? Sim, claro, lógico. Faz todo sentido. Esse é o meu argumento. Faz todo sentido e é por aí. Cara, Lélia Gonzalez participou da sua trajetória política desde o início na Câmara de Vereadores do Rio, desde antes disso. Como é que é esse trabalho com ela? Olha, o trabalho com a Lélia, quem me apresentou, na verdade, a Lélia Gonzalez foi o José Eudes, que infelizmente partiu. E o Eudes disse, você precisa conhecer uma mulher fantástica, extraordinária. José Eudes. Aí, fantástica, extraordinária, e eu quero que ela seja candidata a deputada federal. Aí eu falei, ué, Eudes, você não é candidata a deputado federal? Aí ele virou assim, eu sou, Bené, você me ajudou muito. Agora eu quero que você ajude a Lélia, porque o Congresso precisa ter uma mulher como a Lélia Gonzalez. Aí a Lélia saiu candidata, eu fiz uma dobradinha com a Lélia, junto com a Lúcia Arruda. Então a nossa chapa era a Lúcia Arruda, Benedita da Silva e Lélia Gonzalez para deputada federal. Por quê? 82, porque 82 foi aquela eleição conjunta, vereança, tudo, quando Brizola voltou, eleito governador e tudo. E então a Lélia não ganhou as eleições, né? Eu ganhei as eleições, e a Lélia, com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacidade, ela se colocou para ser assessora da Benedita da Silva, né? E para mim foi um grande orgulho da minha vida, muita saudade, sabe, que eu tenho da Lélia, muito respeito, colocou, me ensinou os passos dentro do movimento negro, da questão. Ela foi assessora internacional, porque eu virei uma novidade, né? A primeira mulher negra da favela, vereadora. Então, vinham convites para mim, né, internacional, e ela ali comigo, ela me preparava para estar nas palestras, naquelas coisas todas. Então, foi uma convivência muito legal com a Lélia. Uma frase marcante dela é: a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Em que medida que isso... Em medida que isso faz parte da sua formação e da sua conscientização? Olha, na verdade, eu tenho uma história muito triste, né? Porque, apesar de eu falar da Dona Zilá, do doce de batata, de não sei o quê, meu cabelo encarapinhado, né, com as trancinhas, e hoje dizem que é bullying, né? Mas eu já sofria lá por essas coisas, né? Eu tive um momento em que eu sofri um processo de discriminação tão forte, que eu comecei a escrever e a professora não enxergava mais a minha letra. Eu fui sumindo na escrita, mas sumindo. E ela gostava da minha letra, dizia, você tem uma letra muito boa, legal, e tudo eu fazia, meu caderno era limpinho, tudo caprichadinho, eu fui sumindo no caderno. Mas tive algumas experiências também, né? E essas experiências me ajudaram muito, mas eu sofri muito, né? Nega maluca, nega do cabelo duro, sabe? Saci Pererê, porque era a única referência de negro que você encontrava nos livros, nas cartilhas,
Ou era a escravidão em si, né, com os negros, né, e o moleque saci. Então, para a gente era uma coisa incrível, incrível. Aí você vai crescendo, o que acontecia? Né? Chamava para o pátio, ali na Babalu, quando a Babalu fechou, ali era um ringue, porque falava aquelas coisas, aí o meu irmão e meu sobrinho dizia assim, olha, minha irmã da quinta série vai chegar aí. Ele sabia que quinta série só tinha gente, eu já era grande mesmo, né? Aí sabia que a irmã da eles corriam porque ia chegar a irmã da quinta série. Aí fiquei brigona, sabe? Uma pessoa que era tão calma, aí fiquei brigona. Mas por conta também de coisas que passaram na minha vida, né? Eu tive um momento que ser negra para mim fora uma tristeza. Eu queria ser branca, eu chegava a raspar a pele assim, sabe? Entrava na tina que a minha mãe botava a roupa, né, com água sanitária para alvejar a roupa, para ver se alvejava. Isso tudo criança, né? Criança. Aí vê, por isso que a frase dela é importante, porque você se torna negro porque eu até tinha, eu nasci mulher negra. Quiseram me fazer homem e branco. Me castraram e me impediram de ir. Mas eu não vou compactuar com isso. Eu vou gritar, vou soltar minha voz para me fazer mulher livre. Um dia eu estava assim, eu estava numa palestra, mas a coisa estava tão pesada, sabe? Que aí eu escrevi isso. Aí escrevi, na hora das considerações finais, eu levantei e disse isso. Por isso é que a gente realmente se torna, né? Conscientização. Eu queria falar, assim, atualmente, né, na Câmara dos Deputados, a senhora, que é evangélica, já falou mais de uma vez sobre isso aqui, faz parte de um partido progressista, né? Quer dizer, tem algumas pautas em choque entre um lado e o outro, numa legislatura que é conhecida por não ter muitos meios tons, né? A coisa está bem radical. Como é que é? Como é que se faz para se posicionar, para ser atuante e para conseguir botar as coisas para rodar assim nesse cenário? Eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu fui constituinte. Então eu conheço a Constituição brasileira. Eu sei dos direitos individuais e coletivos. Eu sou uma representante parlamentar do povo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Mas eu não tenho o direito de não defender aquele que não tem uma representação para que ele tenha voz e que passe os seus direitos. Então, eu, como evangélica, não quer dizer que eu concordo com tudo, mas eu não deixo de abrir a minha boca em favor daqueles que não podem abrir a boca, mas que me colocaram lá. Me colocaram lá para defendê-lo, defender o direito dele, que pode ser individual enquanto indivíduo, mas pode ser coletivo enquanto uma comunidade. Então, eu não tenho nenhum problema com fé e política. Não há contradição para mim com fé e política. E o meu partido nunca obrigou aqui questões que nós consideramos de fórum íntimo seja obrigatório votar ou nisso ou naquilo. A gente sempre entra no entendimento, a gente discute, a gente debate, a maioria vota e a gente vota depois que a maioria aprovou. Simples assim. Sim. O Estado é laico. O Estado é laico. O Estado é laico, mas nem sempre isso é levado a cabo. Eu digo, atualmente há pautas morais assim sendo discutidas e discutidas com muito fervor. É por isso que eu perguntei isso para a senhora. Não, é porque quem faz essas discussões, essa pauta não é nossa. Sabe? Essa pauta não é nossa. Não em meu nome. Por quê?
essa pauta, ela desconsidera todas as demais coisas, os demais direitos. Sabe? Não tem racismo. Nessa pauta não se combate o racismo. Nessa pauta não se combate a xenofobia. Nessa pauta não se combate a violência contra a mulher. Nessa pauta não está para o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nessa pauta não tem o trabalhador rural. Nessa pauta falta muita coisa. Então, essa pauta não é nossa. É deles. Eles colocam essa pauta porque eles sobrevivem dessa pauta. Porque ainda temos segmento da sociedade brasileira que crê, né, que o mundo, a Terra não é redonda, ela é quadrada. Então, é verdade. Então, se a Terra... Então, tem os que acreditam numa Terra quadrada e tem os que acreditam no terraplanista e tem os que acreditam que a Terra é redonda. No meu caso, eu acredito que Deus existe, sabe? E que os ensinamentos de Jesus vai de contramão a tudo que eu vejo ali. Não defende o salário dos trabalhadores, lá na minha Bíblia está escrito, que é para defender o salário dos trabalhadores. Na minha está escrito descanso, não defende o descanso. Na minha está o cuidado com as mulheres, né? Partilha de terra também tem. A terra, principalmente a partilha de terra, né? E principalmente do alimento. A cesta básica está lá na Bíblia, a distribuição. Ontem eu pensava na Ruth. O que Ruth fazia? Ruth é um livro, né? E a Ruth pegava espigas que sobravam. Quando o dono da terra viu isso, disse para os outros trabalhadores: vai deixando um pouco mais para ela ir pegando. Ali tem um sinal da cesta básica, não é o sinal da comunhão. E o que eles tratam das festas, né, que haviam, da distribuição, cada um levava alguma coisa, é tudo que não fazem. Né? Quero ter dinheiro para o Bolsa Família, não. Quero para minha casa, minha vida, não. Quero... Então, como você vai entender uma fé assim, só voltada para as questões de costumes? Nós somos uma sociedade plural, não é só que o Estado é laico. É que uma sociedade é plural. E uma sociedade democrática é exatamente isso. É a convivência com os diferentes, garantindo todos os seus direitos. Sim, sim. A gente vai agora para mais uma pergunta de uma convidada. Solta aí. Oi, Benedita, rainha maravilhosa. Aqui é a Marina Iris e eu estou passando para dizer que a senhora é uma grande referência para mim e também para te fazer uma pergunta. No último dia da Consciência Negra, a senhora cantou um samba do Nelson Cavaquinho, Juízo Final. E eu queria saber que outros compositores e compositoras a senhora admira, gosta muito. E um beijo. Essa é a minha pergunta. Mas aí você me deixa numa confusão tremenda, porque eu gosto de Martinho da Vila, Neguinho da Beija-Flor, Alcione, MPB comigo, né? Gosto muito, e porque eu tenho sempre assim, eu acho a música, não letras, mas às vezes as letras dizem muita coisa. Mas a música não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual, é uma inspiração que a pessoa entende, que vem de dentro da pessoa. A melodia é uma coisa fantástica, ela fala o nosso coração. Quando eu canto o Juízo Final, dada as questões conjunturais, né, que está acontecendo. E aconteceu. Eu cantei durante toda a campanha, eu cantava o Juízo Final. E, né,
E o sol brilhou mais uma vez, pelo menos para mim, entendeu? Ele brilhou mais uma vez. Agora vamos ver até quando fica esse sol sobre nós. Vai depender muito das nossas opções, das nossas organizações, tudo bem, tanto isso. Mas tem, por exemplo, eu quando vejo... A Alcione navalha na carne, né? Com a mulherada ali, apaixonada, quer ouvir Alcione, né? E a gente acha muito legal. A gente quer ouvir esse Brandão, né? Sabe? Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Então, são coisas assim. O MPB tem muita coisa da gente, da nossa luta, né? E a negrada chegando junto. Então, eu gosto muito desses. Eu não queria nem falar nome de mais um, porque senão o outro vai dizer assim: puxa, Bené, eu vi uma coisa e você não falou em mim, puxa, você vai no meu show, porque eu vou também, não vou só no show de negros, eu vou no show de brancos, né? Caetano Veloso, né? Eu gosto do Caetano, eu vou no show também do... E a música, a banda Chico Buarque de Holanda, porque o Chico tem uma música que eu não consigo ver essa música sem chorar, porque eu retrato muita coisa de vida minha, vida da minha família, vida de coisa, que é Joga a Pedra na Geni. Essa música, para mim, é tremenda. Quando eu vou num show dele, que ele canta Joga a Pedra na Geni, é uma coisa incrível, né? Então, eu gosto mesmo dessa mulherada boa que está chegando aí, né? Em que medida que o samba conflita com a tua religião? Olha, não é assim... Por exemplo, na minha denominação, na minha religião, né? Como o carnaval, esse tipo de festas, né? Nós não frequentamos, mas nós não frequentamos porque nós tivemos outros ensinamentos, né? De outras coisas que você possa divertir, né? Mas uma coisa a gente faz. Quando o carnaval chega, a gente vai para retiro, mas a gente entrega todo esse povo na mão de Deus, que não haja morte, que não haja coisa ruim, que passem esses dias sem que a gente tenha tragédias, né? E é evidente que é a maior festa, né? Que nós temos, né? O maior espetáculo da Terra é o carnaval, né? Mas nós olhamos também o carnaval, o outro lado do carnaval. Nós não olhamos a festa em si. O outro lado do carnaval, que emprega, que qualifica, o outro lado do carnaval, que dá oportunidade das pessoas, mesmo que seja por um dia, ela está ali, né, se esbaldando, a felicidade dela. Eu acredito que a gente possa estar pecando porque eu estou ali na minha igreja e posso ligar a minha televisão e olhar lá o desfile que tá acontecendo. Eu não vejo isso. O que a nossa consciência não nos condena não é pecado para nós, mas o que ela nos aponta, sabe? Por isso que todas as coisas eu posso fazer, todas me são lícitas, mas nem toda me convém. Então não me convém, né? Mas você não condena aquele que lá está. Até porque eu vim do samba, né, gente? Eu vim da macumba, eu vim do samba, eu vim desses lugares todos, entende? Né? E aprendi, do ponto de vista culturalmente, né, a respeitar o sagrado do outro para ele respeitar o meu, né? Ele gosta de se divertir no carnaval.
Eu gosto de gospel. Uns gostam de ir para boate. Não, eu já gosto de ouvir MPB, samba canção, aquelas coisas antigas. Eu tenho 81 anos, né? Sim. Entende? Então, não tem para mim essa coisa, não. Pesquisando aqui para essa nossa conversa, eu achei uma informação pitoresca, assim, eu achei muito legal. Sabia que a senhora já foi Miss Samba. Quando é que foi isso? A senhora No disse quarto agora, centenário da cidade. 1965. Quarto centenário da Onde é que foi cidade. esse concurso? Como é que era? Esse concurso foi feito pela uma associação de escolas de samba. Então, elas foram nas escolas, cada um apresentou. Mas tem uma coisa pitoresca aí. Eu vou falar, mas vocês não podem. Não. Mas tem uma coisa pitoresca aí. Aí, eu fui Miss Samba Copacabana, que teve aqui a disputa de Copacabana e eu ganhei. Essa de Copacabana ia disputar com o Estado, né, para ser A Miss Samba. a Miss Samba do Estado do Rio de Janeiro. Não, eu fui Miss Samba Copacabana do quarto centenário da cidade. Natal chegou lá. Natal da Portela. Gente. Natalino José do Nascimento. Natalino José do Nascimento deu tiro para o alto, pegou a candidata dele e reelegeu. Pronto. Você não pode botar isso não, hein, gente? Pô, mas é a melhor parte. Gente, deu um tiro. Olha, gente, mas foi o fim. O Natal era o fim, onde foi isso? gente. Onde foi isso? Ai, gente, eu não estou me lembrando, não. Eu sei que foi no centro da cidade. Estácio disputou. Foi uma coisa assim das escolas escolhendo, as mulheres sambavam pra caramba. Gente, o Natal chega lá, diz, ó, já elegeu. A da Portela, pronto. Deu tiro, nós saímos tudo correndo. A senhora estava concorrendo por alguma escola ali do Chapéu Mangueira, não? Eu estava concorrendo pelo Bloco do Barriga. Tá. Era um bloco dali? Ali ali que ficava ali a Anitta Garibaldi, por ali, né? Na Siqueira Campos, aquele pessoal ali que tinha. Eu estava lá disputando. Gente, eu não posso me lembrar disso. Saiu tudo correndo, fantasiada, para trocar a roupa da gente. E cá, ainda há quem pinte assim, esse quadro de democracia racial no Brasil, né? Hoje em dia ainda há quem defenda isso. E eu queria perguntar para a senhora sobre isso no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que tem assim uma imagem muito sorridente, solar, sobretudo nos cartões postais, né? Mas assim, a gente sabe também que é uma cidade, a cidade que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, é o Rio de Janeiro, né? Então eu queria perguntar à senhora especificamente sobre isso, assim, esse quadro da democracia racial que alguns ainda defendem no Brasil, como é que é aqui na cidade do Rio de Janeiro? Não, a nossa cidade é majoritariamente negra. Só que não está aparecendo. Agora eu nem posso falar que não está aparecendo na televisão, porque está, né? Agora já nós temos atores, atrizes, a gente já tem um pessoal chegando, né? Então, isso nós já temos. Mas a imagem que nós temos dessa cidade é que ainda existe um racismo na cidade. Eu fui candidata 2 vezes a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. 2 vezes. E
Quando me chamaram para a segunda vez, eu disse assim, gente, a nossa cidade não suporta uma mulher negra governando a cidade do Rio de Janeiro. Cartão postal. Do ponto de vista, ela não suporta. Vai ser muito duro. Então, portanto, vamos para a campanha, vamos para ganhar, mas não vou sair decepcionada se não for. Eu sempre digo isso para o meu partido. Nossa cidade não resiste, não aguenta. Não, ela não aguenta. Mas a senhora já foi governadora durante o quê? Foi um ano? Mas eu fui vice primeiro, né? Sim. Vice para ser governador. Perdi na eleição para governadora. Sim. Então, eu sei o que é racismo. E essas pessoas tentam... Não existe isso, a gente tem uma democracia racial. Não tem uma democracia racial. E um momento de maior manifestação dessa coisa é o processo eleitoral. Porque você tem que ir olho no olho, no tete a tete, na rua, olho no olho. Aí você sabe. Imagina as coisas que a senhora já deve ter ouvido. Demais. Até mesmo depois de eleita, né? Tem coisas que eu conto que as pessoas acham que não é verdade. Mas eu conto, desde entrevistas impróprias, que eu digo, sabe? Que fazem umas perguntas sem sentido. Por exemplo, como é que eu vou lidar com o palácio, com tantas obras de arte que tem, tapete persa, não sei o quê? Eu tenho que responder que, minha querida, a maior parte da minha vida eu passei limpando o tapete, sabe? Dando brilho nos talheres, em todas essas coisas. Então, eu sou a pessoa mais qualificada para morar num palácio, porque eu cuido do palácio, né? Eu sei cuidar, né, das coisas do palácio, né? Coisas dessas. Gente mandar recado para mim no papel higiênico, todas essas coisas, sabe? Dizer que racista sou eu. E responde de maneira altiva, cabeça em pé. Sempre. A gente vai agora para mais uma pergunta de uma convidada. Vou pedir para soltar. Bené, querida, como você vê o fato de, em 2024, a Fernanda Montenegro fazer o papel de uma negra da favela que filmou, que fez as filmagens secretas de uma vida real do morro? O que você acha? Olha, Elisa Lucinda, você que é uma grande mulher, militante, você sabe muito bem como as coisas têm acontecido para nós, mulheres negras, homens negros, né? Principalmente vocês, você atriz, né? Você uma cantora, e você sabe que a Fernanda Montenegro é uma atriz também talentosa. Quer dizer, foi chamada para fazer algo que, na minha observação, deveria ter sido feito por você, por exemplo, que é talentosa, uma mulher negra talentosa, e outras mulheres atrizes que nós conhecemos. Mas não é a primeira vez que acontece uma situação dessa natureza, né? Nós precisamos, cada dia mais, exigir que que nós sejamos. Não vou fazer uma guerra contra uma atriz qualificadíssima como a maravilhosa Fernanda Montenegro, né? Mas eu escolheria Elisa Lucinda com a maior tranquilidade e sei que ela daria conta,
E, além de não só de dar conta, ela estaria representando melhor nesse momento a nossa favela, a nossa... É porque a gente ainda tem que lutar muito pela vida profissional ainda do nosso... Uma certa pessoa falou para mim que ia fazer um papel, mas que ia pintar de preto. Eu digo, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, que você vai, pelo menos, sinalizar para mim e para a comunidade negra, né, de que nós não somos capazes de nada. Por que você vai se pintar de preto se você não é preto? Chama um preto, chama um negro para fazer o papel. Então, a gente também tem que chamar a atenção muito, né, dessas empresas que chamam, seja ela qual for, não me interessa, né? Principalmente quando você tem visto, por exemplo, a Globo. A Globo tem, estou fazendo propaganda para ela, mas ela tem colocado, né, negros na novela, né, nos jornais. Você vê que uma iniciativa apenas de coisas que a gente já cobrava há 200 anos faz com que as outras também se manifestem. Hoje a gente já encontra um pouco mais de jornalista, né? Encontra como redator, sei lá. Nós vamos encontrando, porque nós existimos, nós estamos aqui. E Elisa Lucinda é, sem dúvida nenhuma, um talento. Já se caminhou muito até aqui, mas ainda tem muito por caminhar. Muito por caminhar. Ainda tem muita coisa por caminhar. Mas a gente quer deixar nosso recado. Não, claro. O morro existe gente talentosa no morro. Se ninguém sabe, nós do morro tem até balé, tem tudo que é possível ter, né? E nós estamos vendo aí nas Olimpíadas como a introdução de novas práticas está dando o quê? Está dando essas pessoas do morro, né, da comunidade. Então, é preciso que esses meios de comunicação brasileiros tenham um olhar para as nossas comunidades, para os talentos que lá estão. Última pergunta de um convidado, uma convidada. Eu vou chamar agora, então, ali para a gente rodar. Oi, Bené, minha querida. Queria dizer que eu admiro muito a sua história, você sabe disso, porque eu já falei para você várias vezes. Mas eu queria que as pessoas ouvissem a resposta que você vai dar para a minha pergunta. Fala para mim, Bené, como é que você se sente sendo uma pessoa tão influente politicamente? Já foi governadora do Rio de Janeiro, nunca esteve envolvida em nenhum escândalo de corrupção. Como é que uma pessoa assim dorme? Você dorme a noite inteira? Você sonha? Um beijo, minha querida. Minha cantora maravilhosa, atriz, tudo, tá vendo? Como eu acabo de dizer para você, que a gente existe, que a gente está aí, chama a gente. Essa mulher é fantástica, ela é extraordinária. Eu vou no show, no último show que eu fui dela, meu Deus, chorei que me acabei, porque ela estava demais nesse show, demais. No Vivo Rio. Mas ela é muito... Olha, eu quero te dizer, querida, que eu durmo. Eu não durmo com a consciência pesada. Eu durmo com a consciência de um dever cumprido a cada dia, porque eu deixo cada dia com sua própria agonia. Eu não tenho que pensar o amanhã, eu tenho que pensar o aqui e agora. E nesse aqui e agora fazer o que tem de melhor. Mas eu não acredito, viu, Tereza, que essa gente que faz mal não durma, não, porque eles são cara de pau. Nem que eles durmam na força de um uísque, nada contra, ou tomou alguma bolinha aí para dormir, mas eles dormem.
Porque se eles não dormissem, eles não fariam o que eles fazem. É muita coisa horrível, é muita coisa ruim, é muito mal, sabe? As pessoas não conseguem passar, né, um sorriso. E o sorriso negro traz felicidade, né, Tereza? Você sabe disso. E a gente precisa passar sorriso, precisa passar carinho e respeitabilidade, né, pela coisa pública. Eu já disse e criei os filhos dessa forma. Nunca diga uma mentira para se defender. Fale a verdade, porque você vai sustentar até o último momento. Mas se você disser uma mentira, você vai se enrolar. A mentira, 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 e você não vai conseguir. Então, por favor, fale a verdade. Lute com a verdade. E outra coisa que acontece, quando alguém fala de você e você sabe que é mentira, você fica numa tranquilidade, você dorme sem pensar naquilo, você tem a convicção, você tem a certeza que você não fez aquilo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Já dormi com fome, porque não tinha o que comer, já dormi de barriga cheia, e entre o sonho e a realidade, eu sempre fico com a realidade. Finalmente, isso aqui da nossa entrevista, a gente sempre faz 4 perguntas para os nossos entrevistados e entrevistadas. E eu começo perguntando à senhora quem é um carioca ou uma carioca típica assim, do espírito da cidade? Quem vem à sua mente se eu lhe perguntar, assim, pedir para dizer uma pessoa que encarna o espírito da cidade? E, gente, quando me fazem essa pergunta é uma loucura, porque eu conheço a malandragem, né, do Rio de Janeiro, as pessoas são muito bacanas, né? Ele não está vivo, mas se tivesse, eu ia falar Luiz Melodia. Luiz Melodia. Era se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio. Né? Coisa maravilhosa, né? Gostava demais. Ele, aquele tipo de coisa. Agora, ninguém pode negar, né? Devagar, 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 devagarinho. Então, partiu da vila. Partiu da vila. E agora eu lhe pergunto, assim, para ouvir uma resposta assim bastante satisfatória da minha pessoa, uma resposta bastante satisfatória. Qual é o time de futebol da senhora? Eu sou Botafogo. Campeão. Isso aí. Esse. De onde vem isso? De onde vem esse amor pelo Botafogo? O amor pelo Botafogo vem de família. Eu tive a oportunidade de, estudando na escola Francisco Alves, na Roda Passagem, e eu conheci Didi, mas naquele tempo não era essa coisa, né? Segurança para. Estava ali Didi jogando ali na rua, eu conheci Garrincha, eu conheci todos esses daquela época. Nossa, o meu time era um time. Aí a gente ia para lá para ver, só para dar autógrafo. E a gente pulava aquele muro do Botafogo, tinha o bonequinho, né? Aí a gente ia lá pro bonequinho, a gente fazia 1000 coisas ali. No manequinho. A gente gostava demais. Então, era passagem ali, para passar e para ver os jogadores. Então, eu falo isso lá em casa, aí eles falam assim, não, mas isso já passou. Eu digo, já passou, mas o Botafogo, ele deu vitórias e vitórias para o Brasil, com o timaço que ele tinha, e quando ia para a Copa, era para fazer bonito. Trouxe 2 Copas. Né? 2 Copas. Sua escola de samba? Salgueiro. Não é melhor, nem a pior, apenas diferente.
se envolveu como com o Salgueiro? Como é que foi essa? Família. Família também? Família morando no Salgueiro, muita família gente do morando Salgueiro. lá. Morava ali no Salgueiro, eu tinha família no Salgueiro, família no Estácio, e família também ali oh meu Deus, no Morro dos Macacos. Sim. Tem aquela coisa ali, eu tinha família, né? Então, E a família ia, tinha o Salgueiro, eu tinha um primo que era compositor do Salgueiro, diz o nome dele. E ele já faleceu, né? Já tem muito tempo, né? Mas o Dilson era as minhas tias saíam no Salgueiro, de Baianas do Salgueiro. Então essa coisa foi tudo família. Time também era família. Por fim, o bairro do Rio de Janeiro que mora no seu coração. O Leme. O Leme mora no meu coração. Ali fui criada, ali vivi meus melhores e piores momentos da vida, andando pelas calçadas ali do Leme, vendo meu irmão botar cada pedrinha portuguesa no chão, aprendi a fazer aquilo. Calceteiro? Calceteiro era. O Tonho era calceteiro, e eu ia lá levar comidinha para o meu irmão, né? Depois a gente passava ali com o nosso patinete, que a gente fazia de rolimã, com carro de feirinha, que eu fiz carreto também, muito ali no Leme. Então, o Leme, para mim, e é interessante, né? Eu nunca consegui comprar nada no Leme. Queria comprar um apartamento no Leme, né? Mas o Pitangão não quis, aí fomos para o Jacarepaguá, porque tinha uma casa bonita, aí fomos para Jacarepaguá. Depois de Jacarepaguá, então, mudamos novamente, porque depois daquela linha amarela, eu comecei a perder avião para ir para Brasília. Eu digo, olha, a gente vai ter que dar um jeito. Aí encontrou por aqui mesmo, né? Aí eu vim para o Flamengo. Mas o meu cantinho é o Canto do Leme, o açougue que eu conheço, a dona da padaria, né? Sabe por quê? Porque o meu cantinho? Porque criança, eu fui mudando de estágio ali, naquele lugar, sabe? Eu não virei governadora morando não sei onde, virei governadora lá no Chapéu Mangueira, sabe? Lá que eu vi, criei meus filhos, netos, e o pessoal está lá e a gente batalhou muito ali para que a gente chegasse água. Tem muita família minha lá no Chapéu Mangueira ainda. Meus sobrinhos todos lá morando, 1º grau, 2º grau, está tudo lá no Chapéu Mangueira. Obrigado pela entrevista. E a nascente está lá ainda. A nascente continua lá? Continua lá ainda. A senhora pegava água, onde subia, pegava água, subia. Agora tem água na torneira, né? Eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão vendo a gente, que assistiram, acompanharam essa entrevista. Dizer que essa entrevista, assim como as outras, podem ser vistas no YouTube do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Eu agradeço a todos os meus colegas do Arquivo Geral. Aqui atrás dessa câmera, Pedro Paulo Júnior. Atrás dessa câmera temos Daniel Pimenta. Também Bruno Fontes, Zé Leon, Zilberstein. Nossa presidente, Rosa Maria Araújo, quem agradeço também. Obrigado, prefeito Eduardo Paes, secretário da Casa Civil, Eduardo Cavalieri. Muito obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista incrível. E muito obrigado, senhora Benedita, pela honra dessa conversa tão afetiva e tão emotiva ao mesmo tempo. Muito obrigado. Eu é que agradeço, e se tem mais uma pessoa que é a cara do Rio, é Eduardo Paes. Cara do Rio. Sambou com todas as escolas. Veio lá e ele pega aquele tamborim dele e ele fica lá. Chapéu na cabeça. Chapéu na cabeça. Ele é.
Por isso é que ele é o prefeito, né?